Irmãos, como todos, ou a maioria sabem, o pastor está de férias, né? E aí nós estamos num rodízio de pessoas para fazerem a reflexão no momento da homilia. Coube a mim o último dia, para a sorte de vocês, e semana que vem voltamos à programação normal. O pastor volta à comunidade e ele retoma as atividades no culto. O evangelho que está programado para hoje no nosso calendário litúrgico encontra-se em Lucas, em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Lucas 4, do versículo 14 ao 21. Convidar aqueles que puderem se colocar de pé para a leitura do Evangelho. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou um lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito e me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Os irmãos podem se sentar. Propositalmente eu deixei o último versículo de fora, que é o 21, para a gente poder refletir um pouco sobre esse trecho, né? A ideia é trazer uma reflexão para que a gente possa pensar um pouco nos caminhos que temos seguidos, as posturas que temos adotados. Só para a gente entender um pouquinho o contexto, esse trecho de Lucas é conhecido também como o início do Evangelho, o início do ministério de Jesus. Ele começa, Jesus voltando do Rio Jordão, saindo do Rio Jordão, onde foi batizado, vai ao deserto para ser tentado, vence as tentações e depois do deserto ele começa a pregar nas sinagogas. Pregando nas sinagogas, as pessoas se admiravam da inteligência ou da clareza com que ele explicava ou ensinava as Escrituras, e aí ele vai para Nazaré, a sua casa, sua terra natal. Normalmente a gente não é muito bem visto como uma autoridade na nossa terra natal ou na nossa casa. Você sai de casa, faz alguma coisa, estuda, se aperfeiçoa, ou vira um profissional, quando volta, a sua família às vezes fica assim, mas será que é mesmo? Eu vi ele crescer, ele estava pequenininho aqui, né? Ele jogava aqui futebol com os outros moleques, né? Será que ele tem essa autoridade? Será que ele tem autoridade para dizer o que ele diz no último versículo? Então começou a falar, ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus traz para ele essa missão, essa responsabilidade de levar a liberdade aos presos e oprimidos, fazerem os cegos enxergar, fazer as pessoas pobres terem boas notícias. Para ser muito sincero, quando eu li esse trecho, tive uma primeira tentação, eu acho que é uma tentação comum, a gente tentar extrapolar o que o texto diz. É muito comum a gente olhar assim, Jesus veio trazer visão aos cegos. Mas quem são os cegos? Os cegos são aqueles que não veem o reino de Deus, os cegos são aqueles que estão ofuscados pelo dinheiro, são aqueles que estão ofuscados pelo poder. Quem são os pobres? São os pobres de espírito, são aqueles que não têm a graça de Deus. Quem são os prisioneiros? Aqueles que vivem nas drogas, estão aprisionados, aqueles que vivem em situação das quais eles não conseguem se libertar. Essa realmente foi a primeira ideia.
e discorrer sobre o quão importante ou quão interessante é tratar dessas questões. Mas às vezes, ou muitas vezes, as palavras são o que elas são. Os presos são presos, os pobres são pobres, os cegos são cegos e os oprimidos são os oprimidos. Então, o que Jesus traz? Por que ele traz esse grupo? Por que ele fala primeiro? Por que ele não fala, eu vim para salvar os presbíteros, os pastores, os diáconos, as pessoas de bem, os bons? Não, no trecho ele se refere exatamente àqueles pobres, oprimidos, presos, cegos. Essas pessoas eram, e aí já foi discorrido isso em muitos sermões aqui, muitos estudos, eram os excluídos da época. Eram o que tinha, entre aspas, de pior da sociedade. Eram aqueles com os quais a sociedade não queria lidar. Eram o que a gente pode chamar de hoje de invisíveis. São aquelas pessoas pela qual nós passamos e não queremos ver, ou não vemos. E muitas vezes nós passamos pelas ruas e não vemos que tem uma pessoa pedindo dinheiro, uma pessoa que precisa de necessidade, uma pessoa em situação de rua, ou até do nosso lado mesmo, no nosso irmão, nas pessoas com quem a gente convive. Então, Jesus traz essas pessoas como sua prioridade. Quem seriam os excluídos hoje? Já que a gente quer fazer um paralelo. Na sociedade, na época de Jesus, esses eram os mais indesejados. Quem seriam os indesejados hoje? Nós podemos falar que são as minorias, os negros, os gays, os miseráveis, os que estão em situação de rua. Podemos falar que são estes. Mas eu tendo a achar, e eu acredito, que para nós, ou para a maioria das pessoas, os indesejáveis são aqueles que não são iguais a mim, ou são aqueles que não se encaixam dentro de uma fantasia ou de uma perspectiva que temos de pessoas dignas. Essa é a minha percepção sobre os excluídos, os invisíveis. Muitas vezes, aqueles que nós consideramos escória, de novo, entre aspas, da sociedade, não são necessariamente assim. São pessoas que são famosas, que têm dinheiro, que vivem bem, mas para muitos, se ele não se encaixa dentro daquilo que eu acredito ser uma pessoa, ou uma pessoa de bem, ou aqueles que merecem a salvação, eles passam a ser os excluídos para mim. Então, na nossa sociedade, nós temos muitos excluídos pela sociedade, mas individualmente, nós também temos excluídos. Nós temos a nossa listinha das pessoas das quais a gente não quer se relacionar, a listinha das pessoas das quais a gente queria que fossem invisíveis, não nos perturbassem. E o reino de Deus traz uma lógica subversiva. Subversiva é aquilo que quebra os padrões, aquilo que não segue o que está determinado. E qual é essa lógica? A lógica de que esses excluídos são os primeiros. Esses excluídos são a prioridade do reino. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente já normalizou os excluídos. A gente passa, vê ou não enxerga eles na sociedade. Mas Jesus deixa muito claro, eles são as prioridades. E ele inverte a lógica. A riqueza no nosso mundo é um tesouro que tem que ser acumulado. No nosso contexto social, na nossa sociedade, aquela pessoa rica é aquela que acumulou muito dinheiro. O reino traz uma proposta que não. Riqueza é aquilo que é compartilhado, aquilo que é distribuído, aquilo que é usufruído por todos. No nosso mundo, os valores, ou as pessoas importantes, são baseados em seu status, talvez sua fama, seu dinheiro, sua posição social, sua profissão e por aí vai. No reino não. No reino é sobre o amor de Deus, é sobre quem é você aceito por Deus.
Não necessita de status, não necessita de riqueza, não necessita de visibilidade. Você é pelo que você é, aceito pelo amor de Deus. No nosso mundo, a liberdade é para poucos. A gente, até fazer uma observação aqui sobre a liberdade, a nossa sociedade diz que as pessoas são livres. Será mesmo que são livres? Nós temos os extremos de que as pessoas que têm trabalho análogo à escravidão, as pessoas que são exploradas, e essas a gente fala, não, esses não são livres. Então nós temos pessoas que vivem sob regimes ditatoriais, em que eles não podem fazer nada, essas também não são livres. Mas será que nós também somos livres? Nós podemos fazer o que quisermos a hora que quiser? Nós podemos simplesmente chegar ali fora, agora não, eu sou livre, eu quero ir para Paris, eu vou para lá porque eu tenho a liberdade de fazer o que quiser. Eu consigo fazer isso a qualquer momento? Não, a liberdade no nosso mundo está ligada a dinheiro, né? Para você ser efetivamente livre no nosso mundo, você precisa ter dinheiro. E o reino fala que não, isso não é essa liberdade que ele propõe. Ele propõe uma liberdade para aqueles que estão sendo oprimidos. Aí eu sempre me perguntei, quando eu li esse trecho, já foi sermões e tudo mais, mas Jesus veio só para os excluídos? Veio só para os pobres, para os cegos, já que eu tinha proposto que a gente usasse as palavras como elas são, não é? Vem só para os pobres, para os cegos, para os aprisionados, para os oprimidos? Ele só fala desses, não fala de outros. E aí a gente sabe que durante toda a vida de Jesus, ele mostrou que veio para todos, mas ele é muito chegado naqueles que não têm nada, naqueles que não têm esperança. É com eles que Jesus convivia, é no meio deles que ele estava envolvido. Ele tem um carinho. Aí eu pensei até que a gente pode fazer uma analogia, alguns irmãos já podem ter ido no pronto-socorro, quando você chega lá você passa por um processo de triagem, né? Chega uma enfermeira e avalia como é que você está, se você está fingindo, se você está doendo mesmo, qual é o seu grau de necessidade de atendimento. E aí ela te dá uma pulseirinha. Uma pulseirinha branca é a mais temida, porque a pulseirinha branca você não precisa de atendimento urgente, de nenhuma emergência. É aquela que você sabe que você vai ficar lá no salão esperando um bom tempo. Porque existem outras pessoas. Existem pessoas com a pulseirinha verde, que necessitam um pouquinho mais de atenção do que você. Existem pessoas com pulseirinha amarela, que elas vão passar na frente das outras porque elas têm muita necessidade de atendimento. E ainda existe a pulseira vermelha. A pulseira vermelha, quando coloca no seu braço, você começa a ficar realmente preocupado, porque você precisa ser atendido imediatamente. Existe uma pressa, existe uma urgência. Tem uns que nem pulseirinha tem, né? Já entra direto para a sala de cirurgia e por aí vai. Mas os oprimidos, aqueles que são esquecidos, eles estão com a pulseirinha vermelha. Eles são aqueles que Jesus precisa salvar primeiro, ou ter mais prioridade. Todos vão ser salvos, mas são aqueles que necessitam urgentemente da graça e do amor de Deus. Não sei se os irmãos lembram, ou se tem idade suficiente para lembrar, acho que a maioria aqui tem. Teve uma época que nós tivemos um programa no Brasil chamado Pacto contra a Fome. Foi um movimento nacional para levar comida aos miseráveis, aqueles que não tinham nada para comer. E tinha um sociólogo chamado Betinho, que tem uma frase muito famosa, que ilustra bem isso que a gente está falando. Ele falava: quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Quem necessita de ajuda tem pressa. Porque essa opressão que essas pessoas sofrem, elas não só tiram sua humanidade ou os excluem da sociedade, elas matam. Elas matam. A pessoa que tem fome morre. A pessoa que se sente oprimida, ela pode sim morrer também. São necessidades urgentes. Elas precisam de um atendimento urgente. E Jesus fala, o texto de Isaías, na verdade, fala isso claramente.
que Jesus vai dar aquilo que as pessoas precisam. Os cegos precisam enxergar, então é isso que Jesus vai fazer. Os oprimidos precisam ser libertos, é isso que ele vai fazer. Os que estão em cativeiro também precisam de liberdade, é isso que ele vai fazer. E os pobres precisam de uma boa notícia. A gente tem até um ditado popular, né, que fala que pobre não tem sossego, né? Pobre nunca tem tranquilidade, né? Sim, os pobres precisam de boas notícias. E aí, nós voltamos para uma questão importante. Lá em casa a gente tem um princípio, aproveitar que a Ana está aqui, né, que a gente fala muito, eu quero. Não sei se vocês já perceberam isso. Fiz até um bingo uma vez lá, que assim, vamos contar quantas vezes nós falamos eu quero num dia. Eu quero uma roupa nova, eu quero um vestido novo, eu quero uma casa nova, eu quero um carro melhor, eu quero viajar para não sei aonde, eu quero 38 livros novos, eu quero muitas coisas. Mas será que essas coisas são que nós realmente precisamos? Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma terceira casa, uma segunda casa, eu preciso ter 38 vestidos no armário, eu preciso ter uma coleção de relógios. Será que é isso que precisa? Será que quando Deus atua na nossa vida, Ele traz o que a gente quer ou o que a gente precisa? Um cego poderia muito bem estar bem de vida, ter muito dinheiro e seguir a sua vida, mas o que ele precisa é enxergar. Então a gente precisa ter claro que muitas vezes o propósito de Deus não vai trazer aquilo que a gente quer, e sim aquilo que a gente precisa. E por último, eu prometi que ia ser rapidinho para algumas pessoas que acham que eu falo muito, já estamos com 10 minutos aqui. Por último, Jesus fala da sua missão transformadora, que ele foi enviado para cumprir a sua missão. Na sua cidade natal, naquela cidade em que normalmente a gente é desqualificado, naquele que a gente não é levado a sério, né? Aquele que as pessoas falam, não, esse cara é daqui, eu vi ele aqui. Jesus fala que ele é a pessoa que vai fazer isso. Ele traz para si a sua missão. E a gente leu em Coríntios, né, que Cristo é um corpo, e um corpo tem muitas partes, e essas partes, cada uma tem as suas funções, tem as mãos, os pés. Então, se Jesus veio para se fazer cumprir o desejo de Deus, e nós somos o corpo de Jesus, quem são aqueles que hoje precisam trazer essa boa nova? Todos aqueles alcançados pela graça, para que todos possam ser alcançados pela graça. A gente não pode ficar esperando um milagre que vai aparecer no céu, ou um grande evento, para que a gente acha que isso vai trazer as boas novas para pessoas, que isso vai dar alimento aos que necessitam, isso vai dar tranquilidade àqueles que se sentem oprimidos. Não. Somos nós. Cada um de nós. Nós somos o corpo. Nós temos que levar essa missão adiante. Nós temos que literalmente pôr a mão na massa. Nós somos muito bons de discurso. Todo domingo vem aqui, normalmente o pastor, ou nesse último mês um presbítero, fazem um estudo, leem o texto, preparam um material, fala às vezes bonito, às vezes meio atrapalhado, às vezes com mais coerência, com menos coerência, mas a gente é muito bom de falar sobre o reino de Deus, de pregar sobre o reino de Deus. Mas se nós olharmos aqui, no comecinho do texto, não fala que Jesus estava pregando nas sinagogas. Jesus estava ensinando. E ensinando é você dar o exemplo. Ensinando é você conviver com as pessoas que precisam, mostrando como deve ser a vida de um cristão. Não é esse espaço restrito aqui. Não é da 10 horas, 10h30, e nós falamos, não, já cumpri a minha responsabilidade, já sou uma pessoa de bem, já ouvi um sermão, nossa, que sermão interessante, nossa, que reflexões importantes para a nossa vida. Mas e aí? Como a gente coloca isso em prática? Como a gente está fazendo isso?
lembrando que a necessidade das pessoas são urgentes. Não dá para a gente ficar teorizando sobre o que é o Evangelho, sobre o que é o Reino de Deus. Nós temos que praticá-lo. E para isso Jesus simplificou bastante. Simplificou bastante a nossa vida. É simples. Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O fato de ser simples não quer dizer que é fácil. Mas necessita ser feito e necessita ser feito pela sua igreja. Então, o que nós fazemos? Qual é a nossa missão? É sermos um evangelho em ação. Não é ser uma igreja, não é ser uma comunidade somente. É ser esse evangelho no mundo, esse evangelho junto aos excluídos. Não podemos adiar, não podemos nos omitir, não podemos esperar que os outros façam. Nós, cada um de nós mesmos, não é nós o outro, nós, cada um de nós tem que fazer, tem que dar prosseguimento, tem que seguir a missão de estar entre os excluídos e necessitados. E, como eu falei no começo, muitos temos a nossa listinha pessoal de excluídos e necessitados. Talvez seja um bom começo. Quem são as pessoas que estão ali na sua lista com as quais você não quer ver? Será que essas pessoas não precisam realmente da graça de Deus? Será que você não pode ser um agente de transformador na vida dessas pessoas? É isso que eu trago para os irmãos. Deus nos chama para ser agente da transformação aqui e agora. E aí, trazendo um pouquinho para nossos princípios de IPU, o hino oficial da IPU coloca no comecinho do hino: Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo. Não é de falar para o seu povo o que deve ser feito, é de caminhar com ele. E é a hora de transformar o que não dá mais. Aqueles que necessitam têm urgência, precisam ser atendidos. Jesus fez isso e nós também somos convidados ou convocados a fazer o mesmo. Falei que ia ser rápido? É essa reflexão que eu trago para os irmãos. Vamos refletir e vamos sair daqui sendo esses agentes de transformação. E que Deus nos abençoe e nos dê força para essa missão. Amém.